Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Mais uma vez, pastor Carlos Salles com a Escola Dominical nessa manhã. Eu quero te convidar para nós estarmos buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e clamando a Ele através da oração. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estar falando do Senhor, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Que o Espírito Santo do Senhor venha, Senhor, nos capacitar, que o Senhor venha, Senhor Deus, olhar para nós, ensinar, ó Pai, aquilo que nós devemos aprender, Senhor Deus, de acordo, Senhor Deus, com a Tua palavra. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, nossos amados irmãos, dê saúde, dê paz, alegria, prosperidade, abençoa as famílias, ó Pai. Dá, Senhor Deus, vida e vida em abundância. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, glórias a Deus. Então, eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor na lição 5 do dia 4 de maio de 2025. A verdade que liberta, esta é a palavra. O texto áureo vai dizer assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade prática diz assim: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Amém? Glórias a Deus. Vamos à introdução. Ou melhor dizendo, a leitura bíblica em classe. João capítulo 7, do versículo 16 ao 18, 37, 38, João 8, 31 e 36. Diz assim, no versículo 16 do capítulo 7, Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina se conhecerá ela, e de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 31 de João, capítulo 8. Jesus dizia, pois os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, serás livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Vamos então à introdução. A introdução vai dizer assim: o Senhor Jesus simboliza a verdade, que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém e a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como verdade encarnada, aleluia, de Deus, está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galiléia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galiléia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. João capítulo 1, ou melhor dizendo, João capítulo 7, versículo 1. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém,
Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação, aleluia, glórias a Deus, do Pai. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado. Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis, aleluia, que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. 2. A verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso, afirmou: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontra ali, aleluia, diante deles, era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. E todo o que ensinava, aleluia, tudo que ensinava, caminhava, ou melhor dizendo, continha a única verdade, que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Amém? Vivendo na verdade. Os versículos 16 ao 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada, aleluia, pelo Pai em Cristo. No versículo 17, o Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Amém? Auxílio bíblico teológico. A festa dos tabernáculos, João capítulo 7, do versículo 1 ao 10 e 21. Pertence à festa dos tabernáculos, embora só o capítulo 7 e 8 lidem especificamente com a festa. Contudo, nenhum sinal milagroso acontece nesses dois capítulos. O sinal para a festa dos tabernáculos é a cura do cego no capítulo 9. Sua visão restaurada é chegada da luz. Tema na festa dos tabernáculos. Também a alegoria do bom pastor, em João capítulo 10, do 1 ao 20. De mana da discussão sobre a cura do cego no capítulo 9. Em outras palavras, esta secção em João contém um sinal dentro de uma narrativa extensa que explica o significado de Jesus e a festa dos tabernáculos. Jesus cumpre, aleluia, e muda as expectativas do fim do tempo, da festa, trazendo a salvação de Deus para o mundo. Ele dá a água da vida, ou seja, o Espírito e a revelação de Deus, a luz, aleluia, glórias a Deus. Vamos também agora, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João. A verdade representada pelo Senhor Jesus
é posta à prova pelos líderes judeus enquanto ele ensinava. Uma mulher, aleluia, ou melhor dizendo, uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. João capítulo 8, versículo 3 a 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram a Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra a ela. João capítulo 8, versículo 7. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Amém? Jaqueline Costa, seja bem-vinda, Deus te abençoe. 2. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada, aleluia, consegue destruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou e disse-lhe: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim de um único caminho para alcançar a Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos, a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guie as suas vidas. Outras examinam essa verdade, aleluia, lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade esotérica. A realidade é que o mundo carece de entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina e plena em Deus, que se separa, aleluia, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Colossenses capítulo 2, 9 ao 10. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta, aleluia, está na passagem de João, capítulo 8, 31 ao 38. Está inteiramente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida realmente, aleluia, aquele que permanece em Jesus. João capítulo 8, 31. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade. Por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Versículo 34 e 36. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação, a vida do pecador. O que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referia não, aleluia, se relaciona com a verdade. Lerei novamente. 2. O que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade
referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidas nas obras da filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 6. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançaremos a verdadeira liberdade, verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito, aleluia, do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele enquanto ainda vivemos. Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador. Amém? E auxílio bíblico teológico, a verdade que liberta. O versículo 32 introduz a consciência e liga sua condição atual ao futuro. E conhecereis a verdade, aponta para o momento no qual o Espírito Santo regenera esses discípulos, trazendo a revelação e a capacidade para tanto. O novo nascimento é uma experiência reveladora. Conhecereis aqui é uma experiência espiritual que causa impacto no mundo com a pessoa, aleluia, que entende toda a realidade através da regeneração. A pessoa se torna nova e tem uma nova cosmovisão. A experiência espiritual de conhecer, cognitiva ou intelectual, produzida pelo Espírito, resulta em liberdade. Mas liberdade de quê? Da natureza pecadora. E aqui não mais domina sobre o pecado, aleluia, sobre o pecador escravizado. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, agora, a conclusão. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o nosso, aleluia, mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Revisando o conteúdo. Aqui se referia a Jesus ao afirmar o que é seu tempo ainda não tinha chegado. Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. O que ocorre quando somos impactados pela verdade de Cristo? A verdade
que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. 3. De acordo com a lista, o Deus de Israel, melhor dizendo, de acordo com a lição, o que o mundo precisa saber? A realidade é que o mundo carece de entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10. 4. Em que momento a vida do pecador está protegida? A vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. João, capítulo 8, versículo 31. No que diz a respeito ao pecado, o que revela a Bíblia? A Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo, sob o poder de Satanás. Nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, confessando Ele, dizendo que nós temos feito uma aliança com Ele, que agora Ele é um único Senhor de nossas vidas. Aí sim nós teremos liberdade em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, feito, sendo isso toda a diferença nas nossas vidas. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Manifesta, Senhor Deus, a tua glória. Que a tua presença santa, Pai, esteja dando saúde, paz, alegria, prosperidade, visitando os lares, os casais, Senhor Deus, as crianças, os adolescentes, Senhor Deus, os jovens, os adultos, os anciãos, ó Pai. Que venha o Senhor manifestar, Senhor Deus, com a tua graça, com o teu poder, com o teu sobrenatural e fazer, Senhor Deus, com que cada um, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, revestido, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, fica na paz, Deus abençoe.